criar tabelas e estrutura de dados. A tabela, ela é basicamente a unidade fundamental que a gente usa nas nossas atuidades, no nosso desenvolvimento. Todo dado, basicamente, do RP, ele é persistido. Então, entender bem a criação de tabelas e tudo mais é muito importante. Quando eu vou criar uma tabela, ó, gente, tudo isso que vocês estão vendo, vocês estão aprendendo como faz um PL. O IFS, ele tem ferramentas que fazem isso automaticamente. Mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo por trás, porque quando você encontra um erro, você não vai ter a ferramenta do IFS para te ajudar. Você vai ter um PL, SQL por lá que você vai descobrir o problema. Tá bom? Então, criar tabela e estrutura de dados, esse é um processo fundamental do nosso trabalho. Então, o que, que eu preciso ter para mim criar uma tabela? O tipo de dado, o tamanho dele e as restrições que essa tabela pode ter. Então, quais os tipos de dado que o Oracle trabalha? O Oracle tem o char, que é um alfanumérico de tamanho fixo, máximo 255 caracteres. O char, vocês talvez se trabalharam com DB, eu falando DB, vocês nunca devem ter ouvido falar disso. Mas vocês trabalharam com SQL, apesar que o SQL agora também tem varchar. Mas o char, ele era um dado que, por exemplo, se eu crio um campo char de tamanho 30, então quando eu inserisse um dado de tamanho 10, o restante dos 20 ele preenchia com espaço em branco. Né? Ele era usado dessa maneira, o char. Hoje a gente não usa char no Oracle, no desenvolvimento IFS, e eu não sei nem se tem alguém usando char ainda. Talvez tenha, mas poucas pessoas usam char para armazenar dados alfanuméricos. Hoje no Oracle a gente usa qual? O varchar 2, que ele tem a capacidade de armazenar até 4.000 caracteres. Esse cara é assim. Você pode criar um varchar 2 de 4.000 caracteres. Legal. Aí eu vou lá e crio um campo com o tamanho de 4.000 caracteres, mas preencho só 100. Salvo. Quanto espaço em disco esse campo vai ocupar, meu? Somente os 200 que eu gravei. Eu posso gravar até 4.000, mas ele sempre vai armazenar apenas as informações. Ah, eu coloquei esse campo, mas não pus informação nenhuma. Então fica o campo lá, mas o dado fica nulo. E nulo, depois a gente vai entrar no mérito, mas que é um outro tipo de dado. Mas ele não vai consumir espaço. Então a gente, para string, para texto, para alfanumérico, a gente sempre usa varchar 2. Você vai escutar muito o termo string, porque você vê que no C Sharp, né, é string, number, int, decimal, long. Então aqui a gente usa string às vezes também, acabando copiando de outros, né? Mas o nome mesmo é um varchar 2, que é um alfanumérico. Então, por exemplo, nos exercícios você vai encontrar assim: cria uma tabela com o campo código e nome. Código é numérico e nome é texto. Ou é string. Então você vai criar um campo nome varchar 2, tá? Eu tenho o campo long, é pouco, a gente quase não usa. Eu nunca esbarrei num campo long no FS, que é um campo que tem no máximo 2 GB. Até a gente tem o long haul, que armazena valores decimais, também pouquíssimo usado, não lembro de ter um uso. E a gente tem o number. O number, ele, ele pode ser simplesmente um number, ou seja, você declara lá um campo do tipo number e você pode armazenar qualquer tipo de número lá, ou você pode criar um number passando a precisão e o número de caracteres decimais. Então, por exemplo, o number no Oracle hoje, você pode ter até 32 números, né? 38 números sequenciais. Aliás, 38 números que vai compor o seu tipo de number. E você pode criar precisão, ou seja, eu quero um number de tamanho 11 e decimal, e que seja 2 decimais, 4 decimais. Você tem a oportunidade ou a possibilidade de configurar os dados assim. Lembrando que se você configurar assim, quando você armazenar, ele automaticamente já vai formatar dessa maneira e para que ele armazene da maneira com que você quer, de acordo com a precisão e decimais que você informou, você precisa colocar o dado nesse formato, né? Então vou dar um insert num campo number igual a 10.2. Então entende-se que esse campo ele tem uma precisão de 3 com um decimal. Então é importante levar isso em conta na hora de inserir os dados. A gente geralmente trabalha só com number. O IFS tem mais a questão da precisão dos módulos contábeis, fiscais, que aí trabalha com um número mais preciso de números, né? Ô, Fábio, Oi? o, o,
o ponto, né, que separa o decimal do inteiro, ele conta como caractere? Ele não conta, Ok, obrigado. beleza? Isso ele não conta. Aí eu tenho o date, que é o campo data, né? Que básico, que também eu tenho que tomar cuidado de quando formatar ele da maneira correta. E eu tenho o boolean, que é o lógico true ou false. O boolean não é um tipo de dado que você armazena na tabela, mas é um tipo de dado que o PLSQL Plus usa. Você não vai criar no IFS um campo booleano, tipo cliente ativo, true ou false. Não. Você vai criar um campo, ou você vai criar um campo status de varchar 2 tamanho 5 e colocar true ou false, ou você vai criar um campo numérico que 0 é true e 1 é false, ou vice-versa, tá bom? Esse campo booleano você usa só mesmo no desenvolvimento do PLSQL, tá bom? Legal. Comando para criar tabela. Esse é o comando, olha. Create table, o nome do campo, o tipo, o nome do campo, o tipo e se ele pode ser nulo ou não, ou o nome do campo, o tipo, pode ser nulo ou não e um valor padrão. E aí eu também posso adicionar uma constraint, né, uma primary key. Isso daqui você pode fazer na mão? Pode. Nós não vamos fazer na mão. Por que nós não vamos fazer na mão? Porque a gente tem aqui no meu PLSQL, eu posso fazer isso numa ferramenta visual. Ah, mas é por isso que a gente vai fazer? Não, não é por isso. É porque a gente vai montar aqui o comando e depois eu tenho a opção de aqui, olha, ver como ele ficou. Então no PL, se eu for criar essa tabela cliente, a gente pode criar junto. Enquanto eu vou fazendo, vocês me acompanham, tá? Pode ir criando aí também. Então, ó, o nome da minha tabela eu sei que é cliente. Então eu venho aqui, ó. Eu venho em tables, né? Só pra gente não perder aqui. Eu vim em tables. Dei o new. Legal, abriu aqui. A aba general, eu tenho aqui a opção de colocar o name. Eu vou colocar cliente. O nome de tabela no Oracle, ele também não é case sensitive, a menos que você crie entre aspas, o que a gente nunca faz, tá? Se eu vim aqui e criar esse campo assim, olha, aí ele vai ser case sensitive. Mas isso a gente não faz de jeito nenhum, porque não tem a menor necessidade de fazer isso. Então eu coloquei aqui o nome da minha tabela, client. Beleza. Essas outras informações eu não vou explicar para vocês por um motivo bem óbvio. Porque vocês já estão recebendo muita informação e vocês não vão precisar se preocupar com elas, tá? Por isso que eu não vou explicar isso aqui para vocês. Depois, quando vocês estiverem já tranquilos, a coisa já estiver andando, a gente pode entrar nesse mérito. Mas isso aqui já está relacionado mais à armazenagem da tabela. E hoje o Oracle faz esse gerenciamento todo para a gente. Bom, coloquei o nome da tabela, agora eu vou em columns para colocar as colunas. Então a minha coluna, primeiro é o código. Eu venho aqui e coloco o código. Também não é case sensitive. O meu código, se eu clicar aqui em type, ó, ele já me dá todos os types que o Oracle tem. A gente não viu todos, a gente viu alguns. Mas o meu código aqui, opa, eu vi que é number, né? Então eu venho aqui, vou colocar o number. Posso digitar ou só vir aqui procurar o number e selecionar ele. Number, legal. Depois eu tenho o campo nome, que ele é um varchar 2, então ele é um texto, certo? E aqui eu preciso colocar o tamanho dele. Eu vou colocar 200. Legal. Volto aqui agora. Vou criar o campo telefone. Que vai ser um varchar de 15. Legal. E depois eu tenho mais um campo aqui que é o nascimento, que vai ser um date. Venho aqui e coloco o date. Quando você coloca aqui, ele já preenche até, né? Pera. Legal. Então coloquei o nome do campo, o tipo. Aí tem essa informação no label. Esse campo vai poder ser nulo? Ah, o código não pode. O código a pessoa tem que informar. Tá bom, então ele não pode ser nulo. O nome também não.
Telefone e data de nascimento pode. Legal. Definir aqui. Default. Esse campo vai ter uma informação default caso ele seja informado como nulo. Eu poderia, por exemplo, dizer, esse campo vai ficar assim, ó. Quando ele for nulo, ele vai ficar aqui, abre aspas, 1, 2, 3, 4, um tracinho. 1, 2, 3, 4. Como se eu estivesse formatando um campo de telefone. Beleza, eu deixo ele aqui. Esse default. O nascimento não vai ter nenhuma informação default. Eu posso colocar um comentário na minha tabela. A gente não faz isso. Só em views. Aí vocês vão entender depois o que é view. Em tabela a gente não faz, mas eu poderia colocar assim, ó. Código do usuário. Código do cliente, né? Código do cliente. Nome do cliente. Nome completo do cliente, né? Posso colocar aqui. Telefone para contato. E data de nascimento. Legal. Tá vendo, ó? Fiz as minhas colunas. Já tenho aqui todas as colunas da minha tabela. Agora, essa tabela vai ter uma chave? Uma chave primária? Vai. Então, eu venho aqui em keys, eu vou criar uma chave primária. Eu vou chamar essa chave primária de cliente, underline, código, underline, pk. Ou eu poderia simplesmente colocar cliente pk, tá? Não tem problema. Que tipo que ela é? Ela é uma chave primária, ou ela vai ser a chave primária da minha tabela. Ele vai ser um campo único, é uma constraint que vai validar, que vai ser o único no banco essa informação. Ou ela é uma foreign key, eu vou apontar ela para outra tabela. Então, essa aqui eu estou criando uma primary. Então é a chave da minha tabela, vai ser o código, legal. Aí eu venho aqui em colors e falo qual que vai ser o campo? O campo código. A minha chave primária poderia ser composta. Ela podia ser a soma de código mais telefone. Ou código mais nome, eu poderia criar. Mas não, eu só vou criar a chave primária como código. E dou um OK. Legal. Fiz a minha configuração da minha chave primária. Então, os dados básicos para a minha tabela que eu preciso, eu já criei. Que é o que a gente vai mexer costumeiramente. É dar um nome para ela, colocar as colunas, os tipos, as informações de validação, criar a parte de referência, de controle, de chave primária da minha tabela. Depois de fazer tudo isso, eu podia vir aqui e dar um apply. Ele já vai criar minha tabela. Mas lembra que a gente ia fazer ali para a gente poder ver o comando? Então eu vou pegar aqui, agora eu clico aqui, ó, em View SQL. Ó aqui o comando que ele vai criar. Ó, eu coloquei os campos conforme ele falou e aqui ele foi criando, olha, código. Aliás, create table cliente. O campo código é numérico e não nulo, ou seja, não pode ser nulo. O campo nome é varchar2, tamanho 200, não pode ser nulo. Telefone é varchar2, 15 e a informação default, uma aspas, uma chave e um traço. E o nascimento é um date. Tá aqui o date. Adicionou comentários, olha, comentário na coluna cliente.código é código do cliente. Comentário na coluna cliente.nome é nome completo. Comentário na coluna cliente.telefone é telefone para contato. Adicionou os comentários e criou meu índice. O índice, ele altera a estrutura da tabela. Aliás, desculpa, a chave primária ela altera a estrutura da tabela, porque aquela tabela passa a ter um comportamento diferente. Então, eu não vou simplesmente criar uma chave primária do tipo create primary key, não. Eu dou um alter table, porque a minha tabela está alterando, a add constraint, ou seja, estou adicionando uma validação, onde client código PK é uma primary key e o campo que ele está levando com primary key é o código, ponto e vírgula. Esse aqui é o comando para criação. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu dar apply, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou dar um copy, aí eu vou abrir aquela tabelinha, aquele command window, lembra? Aí eu vou colar isso aqui, ó. E eu sabia que ia dar o erro, tá, gente?
Por que eu disse sabia? Porque eu vi que isso aqui ficou esquisito, ó. Esses caras a mais que ele adicionou aqui, eu acho que ele não deveria adicionar. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Opa, desculpa. Eu acho que eles têm que ser entre aspas, tá? E ainda acho que não é essas aspas, não. É aspas. Eu posso alterar o comando aqui também, tá? Ó, gente, eu altero aqui, ó. Vou dar um copy de novo. Eu vou colar aqui. Olha lá. Quando eu colei, olha o que ele fez. Deu create table. Ele já deu aqui, ó. Tabela criada. Comando. Comentário. Comment on column, client código, isso código cliente. Ele já colocou, ó. Comentário adicionado. Comentário adicionado. Comentário adicionado. Comentário adicionado. Tabela alterada no create constraint que criou a minha primary key. Vocês perceberam que quando eu rodei que deu erro, ó. Ele já falou, ó. Oracle, missing expression. Ele já mostrou que isso aqui tá esquisito, ó. Tá vendo que ficou vermelhinho aqui? Ele não entendeu. Como eu mandei criar a tabela, colei o comando, embaixo já era para adicionar os comentários, o que ele fez? Ele começou a dar erro, ó. Table or view does not exist. Ou seja, você está tentando colocar comentário em uma tabela que não existe. Por quê? O comando anterior falhou. Então, às vezes, fiquem ligados. Às vezes, uma mensagem não quer dizer exatamente aquilo que ela está dizendo. Às vezes, fala assim, puxa, mas como que não existe? Mandei criar. Ah, mas é porque não criou. Tá? Então, o erro não está que o objeto não existe, é que você não criou ele. Pronto, olha, minha tabela está criada. Se eu tentar dar um apply aqui, ó, name is already used by an existing object. O nome já está sendo usado por um objeto que existe. Por quê? Eu criei na mão. Ele não vai deixar eu criar por aqui mais. Aqui, sempre que eu faço uma alteração, tá, gente? Aqui, eu tento voltar e falo, ó, você modificou o código. Quer que carregue esse código para o formulário? Eu ponho sim e ele já carrega para cá. Beleza, gente? Então, isso foi para criar uma tabela. Se eu fizer o seguinte, vocês conseguiram rodar esse comando e ele deu a tabela criada aí para vocês? Deu sim, saiu certinho a tabela. Legal. Se vocês forem agora no seu PLSQL, aqui em Tables, com o usuário de vocês, eu estou com um usuário que já tem objetos, tá? Mas se vocês virem aqui e expandirem o Tables, vocês vão ver aqui a tabelinha cliente, ó. Que é que vocês criaram. Se você expandir ela, você vai ver todas as características do objeto que vocês criaram, ó. As colunas, ela tem uma primary key, e você sabe que quais colunas estão na primary key dela, ó. Gente, uma coisa sobre o PLSQL Developer. Talvez vocês pensem, puxa vida, mas por que vocês não usam o SQL Developer da Oracle? Porque não existe ferramenta tão rápida para trabalhar com o PLSQL quanto o PLSQL Developer. Nem a Oracle fez uma ferramenta rápida como eles fizeram. São ferramentas mais lentas. Então, a escolha do PLSQL Developer é uma escolha boa porque ele é muito rápido. Isso aqui, quando você vai fazer às vezes no SQL Developer, demora bastante. Já no PLSQL Developer, que é da All Solutions, ele é show de bola, é bem rápido. Bom, tudo entendido em criação de tabela, tudo tranquilo, pude criar minha tabela. Assim eu consegui criar o meu repositório de dados. Eu mandei esse comando para a minha instância, de banco. Essa instância fez o quê? Validou o comando, seu comando está ok, mandou executar, criou uma tabela nos meus arquivos de dados, no meu banco de dados.